Bom dia a todos. Neste momento aí estaremos iniciando o nosso webinar a respeito do equipamento ADW535, que é um equipamento de detecção e alarme de incêndio. O meu nome é Henrique Mito Miyamoto. A duração prevista, de aproximadamente 1 hora, sendo que 50 minutos mais ou menos seria a apresentação, e no final, mais ou menos em torno aí de uns 10 minutos, para esclarecimento de dúvidas. Então eu gostaria que o pessoal, todas as dúvidas que forem surgindo, gostaria que o pessoal fosse postando ali no chat, e que daí no final nós vamos estar ali verificando as dúvidas, tudo mais, e tá esclarecendo aí as dúvidas no final da apresentação. Sintam-se à vontade aí, de postar no chat todas as dúvidas, que vamos fazer o possível. E se houver algum problema de não conseguirmos por algum motivo responder durante a apresentação, mais tarde a gente pode estar enviando um e-mail, para estar esclarecendo a dúvida. A nossa parceria, o fabricante do equipamento Securiton, o fabricante do ADW535, Securiton, é uma parceria, que surgiu em 1998, e lá se vão 22 anos de parcerias, É uma parceria, digamos, bastante sólida, e já há um bom tempo a nossa parceria. Só a título de informação, a Securiton, ela, além dos detectores especiais, o ADW535, que é o detector térmico e termovelocimétrico, a Securiton também produz equipamentos, digamos assim, de toda a linha de detectores de alarme de incêndio. Seriam as centrais de alarme de incêndio endereçáveis, convencionais. As endereçáveis vão desde centrais de portos grandes, até centrais menores. Então tem toda a linha de painéis, detectores de fumaça, acionadores manuais, sinalizadores audiovisuais, interface com sistemas de extinção, Então é toda a gama de produtos na área de detecção e alarme de incêndio, O objetivo do webinar hoje, é a apresentação do Securihit ADW535, Antes de iniciar aqui a apresentação, eu vou ver se eu consigo aqui, colocar no ar para vocês um vídeo rápido aí, para poder estar fazendo uma introdução no equipamento ADW535. Por mais de 60 anos, a Securiton mantém o foco na detecção de incêndio em áreas nas quais detectores convencionais alcançam seus limites físicos. Este é o ambiente onde a nova linha de detectores lineares térmicos Securisense ADW535 se aplica. Detecção de incêndio em localidade da Securiton. O princípio de funcionamento é simples e confiável. Tubos sensores cheios de ar são colocados no local a ser monitorado. Se a temperatura aumenta, então a pressão dentro do tubo sensor fechado também aumenta. Um sensor de pressão eletrônico registra esta pressão, a qual é monitorada constantemente, processada eletronicamente e comparada com os critérios de sinalização. Um alarme é acionado imediatamente, tão logo os limites sejam ultrapassados. Um tubo fino de cobre normalmente é usado como sensor. Se necessário, devido às condições ambientais, pode-se usar tubos de aço inoxidável ou teflon. O tubo sensor pode ser usado praticamente em qualquer ambiente operacional, inclusive em áreas classificadas e com risco de explosão. O monitoramento totalmente automático dos tubos sensores detecta qualquer erro, independente de quão improvável possa ser. Caso exista a suspeita de um vazamento, um dispositivo gera uma sobrepressão no tubo sensor em intervalos específicos. Se a pressão medida desvia de um valor normal salvo, o sistema sinaliza a falha imediatamente.
O comportamento da resposta pode ser configurado de várias formas. O ADW535 é um dos mais rápidos detectores lineares de temperatura do mundo e também está em conformidade com a norma EN 5422. O algoritmo inteligente DHW, do inglês Dynamic Heat Watch, do ADW535, assegura que um aumento rápido na temperatura causado por condições ambientais não resulte em um alarme falso. Primeiro, a variação de temperatura no tempo é avaliada. Se a taxa de elevação excede o limite configurado, um tempo de atraso de sinalização é iniciado. Se este valor limite se mantém excedido durante o tempo de atraso definido, o algoritmo de verificação de alarme é iniciado. Em um segundo passo, espera-se que a pressão aumente para o valor de verificação de alarme. Se este é o caso, então se decide pela existência do incêndio e um alarme é sinalizado. Se o tempo de verificação de alarme expirar sem o aumento de pressão esperado, então se decide que é apenas um distúrbio. Isto pode ser bem demonstrado usando-se o exemplo da plataforma de carga. O tubo sensor é instalado sob o telhado do lado de fora da rampa de carregamento. Se uma grande porta é aberta no inverno, uma corrente de ar quente atinge o tubo sensor e cria um rápido aumento de pressão. Como a corrente de ar desaparece rapidamente, a pressão medida diminui de modo que o tempo de verificação de alarme expira sem incidentes. Nenhum alarme de incêndio é acionado. Deseja armazenar e avaliar os dados monitorados? Sem problema. Use o módulo opcional de memória para armazenamento de longo prazo dos níveis medidos, diretamente em um cartão tipo SD, e analise os dados posteriormente em um computador. O detector Securisense ADW535 também se comunica automaticamente com vários sistemas. Diversas interfaces permitem colocar o equipamento em rede com painéis de alarme de incêndio ou sistemas de gerenciamento. 2 tubos sensores podem ser conectados ao Securisense ADW535, o que é conhecida como tecnologia de tubo duplo. Isso significa que uma área de até 1.600 metros quadrados pode ser monitorada com apenas um equipamento. Seja em garagens subterrâneas, grandes cozinhas, armazéns, indústria, aplicações de alta temperatura ou túneis. Os usuários podem contar com um detector linear de temperatura ADW535. A operação à prova de falhas é garantida, mesmo quando as condições existentes são extremamente agressivas. O detector pode ser usado sem restrições, onde a detecção convencional de incêndio não funciona. O software ADW Heat Calc permite o planejamento de sistemas seguros ainda na fase de projeto. O software ADW Config é usado para a programação e manutenção do ADW535. ADW535, quando a durabilidade compensa, confirmado por diversas certificações ao redor do mundo. ADW535 é da Securiton. Retomando aqui a nossa apresentação, tá, do Securihit ADW535. O princípio de operação do detector ADW535 ele é bastante, digamos assim, bastante simples, né? É uma tubulação, né? Uma tubulação oca, tá? E que ela é fechada na parte final da tubulação, e o que tem aqui dentro desse tubo, digamos, selado, né, é o ar ambiente, tá? Então é feita a instalação do tubo sensor. Esse tubo sensor ele pode ser de cobre, né? Em alguns ambientes como indústria alimentícia existe a opção de utilizar a tubulação em aço inoxidável. Também em alguns ambientes existe a possibilidade de estar utilizando uma tubulação em Teflon, né? Para quem não conhece a tubulação em Teflon, a tubulação em Teflon ela é bastante parecida com uma tubulação plástica, tá? Então é uma tubulação oca, né?
e é selado a ponta dessa tubulação, e na outra ponta nós temos um sensor, que é um sensor de pressão, né? E o que ocorre é quando existe um aumento da temperatura, essa pressão se eleva no interior da tubulação, e esse aumento dessa pressão ela é sentida aqui no sensor de pressão. Então com isso se determina que houve um aumento da temperatura. Em alguns ambientes onde o ADW deve ser instalado, digamos, na área externa à sala ou em algumas instalações específicas, também existe um sensor de temperatura, que é um sensor de temperatura de referência. Então o ADW pode ser instalado fora de uma determinada área, tá? E se essa área tiver uma temperatura diferente da área interna onde a tubo sensor está monitorando, existe a possibilidade de estar colocando, né, um sensor de temperatura de referência, justamente para poder verificar qual que é a temperatura onde está o tubo sensor. Nós temos um exemplo, né, um exemplo típico aí de aplicação, é um estacionamento de veículos, tá, onde a gente pode observar que um ADW duplo, né, existem dois modelos de ADW, o ADW com um tubo sensor e o ADW com dois tubos sensores. Aqui no nosso exemplo seria um ADW com dois tubos sensores, onde um tubo sensor estaria monitorando aqui a parte superior e outro tubo sensor a parte inferior e a lateral aqui do estacionamento. Aqui estão os dois modelos, né, o ADW 535-1 e o ADW 535-2. No caso do ADW 531, ele possui um detector e possui dois relés, né, um relé de alarme e um relé de falha. No caso do ADW 535-2, são dois detectores, né, independentes, e possuem 4 relés, né, então 2 relés de alarme e 2 relés de falha de cada um dos sensores. A grande vantagem do sistema é em relação ao tubo sensor, né? O tubo sensor ele é não magnético, né? Ele não enferruja, ele não se deforma, ele é à prova de produtos como ácidos, ele é à prova de choque, né? À prova de água, é resistente ao calor e resistente à sujeira, né? Então uma das grandes vantagens é essa do tubo sensor, né? Que se for usado o cobre ele não é magnético, né? O aço inoxidável, no caso, ele não tem problema de corrosão, né? E também é um produto, é um tubo sensor, ele também é à prova de água, à prova de choque, à prova de produtos químicos, né? E seriam essas as grandes vantagens do tubo sensor. Ele é flexível, né? Podemos verificar aí na montagem pela imagem, né? Ele é um tubo, digamos assim, de certa forma flexível. É possível fazer curvas de raios pequenos e pode ser também montados em ambientes com temperaturas negativas, tá? Então, mais adiante nós vamos estar vendo um exemplo típico de aplicação que seria para proteção em ambientes frios. A outra vantagem é a fácil instalação, né? E no caso de alguns sistemas aí que necessita ter uma fixação a cada meio metro, no caso do tubo sensor ele pode ser feito uma fixação a cada 1 metro. Esse tubo sensor ele é bastante leve, né? Não teria problema de peso, tá? Então é uma fixação bastante simples e essa fixação pode ser feita a cada meio metro, a cada 1 metro. Ele trabalha em qualquer ambiente, né? Ambientes agressivos, ambientes radioativos, ambientes que possuem gases, ambientes que possuem líquidos, né? Ambientes que têm partículas sólidas em suspensão, né? Como poeiras, né? Pó, né? Como área de armazenamento de grãos que tem muitas pó em suspensão. Ele também é indicado para ambientes classificados, né? Então ele tem a capacidade de
de proteção em ambientes classificados de explosão, tá? Então ele é um dispositivo que ele possui a certificação para esse tipo de ambiente. Então, risco de explosão em grandes áreas, né, exige uma cobertura da área eficiente e econômica, tá? É uma das grandes vantagens que ele cobre ali 2 vezes, né, 800 metros quadrados, né, e que basicamente é uma fração do custo se for considerado detectores pontuais, tá? Então, detectores pontuais certificados para a área X, né? No caso do ADW, o custo ele é bastante vantajoso. Então aqui uma apresentação que mostra, né, a utilização ele em ambientes externos, tá? Então a temperatura de operação da controladora ele é de menos 30 a mais 70 graus, né? Isso considerando ele instalado em ambiente externo, né? E a faixa de medida de temperatura do tubo sensor ele pode variar de menos 40 a mais 180 graus centígrados, né? Então em ambientes que podem chegar ali a menos 40 graus centígrados, poderia ser utilizado o equipamento ADW, tá? 535. Conforme aqui podemos observar, né, o equipamento em si ele não pode estar em um ambiente a menos 40 graus, né? Então ele teria que estar em um ambiente no máximo até menos 30 graus. Então nesse caso faria a utilização do sensor de referência, onde esse sensor de referência estaria instalado dentro do ambiente a menos 40 graus junto com o tubo sensor. E desta forma aumentando ali a performance do equipamento. Gostaria de observar novamente aí que o pessoal se sinta à vontade aí para nos perguntarem no chat, né? Que no final a gente reservou um tempo aí para poder tá respondendo a todas as dúvidas, né? Então salientar mais uma vez aí que o pessoal coloque ali as perguntas no chat, né? E que no final a gente vai tentar responder a todas as perguntas. Então o equipamento ADW535, né, ele é certificado EN 5422 e ele atende a todas as classes, né, desde a A1 até a G. Então a A1 seria digamos assim, a resposta mais sensível, né, e a G seria a menos sensível, né, mas ela é certificada EN 5424 para toda a faixa aí de resposta, né, desde o A1 que é o mais sensível até o G que é o menos sensível, né? Então algumas observações aqui na instalação indoor, né? Comercial, industrial, né? Em ambientes também indoor com variação de poluentes, né? no ambiente, né? Então o 1 seria ambientes limpos, o 2 seria ambientes poluídos e o 3 seria os ambientes, digamos assim, de ambientes externos, ok? Então seriam os grupos de ambientes e os grupos de classes de resposta. Uma das grandes, digamos, vantagens do ADW535 é que ele é extremamente rápido na detecção termovelocimétrica. Então, para algumas pessoas que não conhecem ou não estão habituadas, né, com o termo termovelocimétrico, o termovelocimétrico significa um aumento rápido na temperatura num determinado espaço de tempo. Então, digamos assim, a temperatura ele sobe 2 graus em 1 minuto. Então, isso não é uma condição normal, não é uma condição onde ocorre, digamos assim, a temperatura ambiente, por exemplo, numa cidade onde de manhã cedo está a 10 graus e né, chega durante o dia ali próximo dos 30 graus, né? Mas esse aumento de temperatura ele ocorre de forma gradual, né? E um aumento muito rápido dessa temperatura é considerado como uma detecção termovelocimétrica. O equipamento é capaz de detectar esse aumento rápido de temperatura, tá? Justamente para gerar ali um pré-alarme e até um alarme nessas condições para poder o pessoal da brigada conseguir atuar de forma mais precoce possível. O material que é utilizado é um material bastante resistente, né?
É um material que pode ser usado, digamos, na parte externa das edificações, né, sem ter problema de estar ali baixando a performance ou algum problema, né, devido à exposição intensa da luz do sol. Em alguns ambientes onde é necessário, né, tem, digamos assim, uma situação de possibilidade de ter sujeito a raios, né, basta que a tubulação, né, do tubo sensor ele seja aterrado, tá? E a conexão com o equipamento em si, né, a controladora, digamos assim, é feita através de um tubo plástico. Então, sendo assim, não existe nenhum problema, né, em relação ao equipamento, né, para danificar o equipamento ou algo parecido. Mas para proteção do sistema como um todo, né, é sugerido o aterramento do tubo sensor. Outra grande vantagem é o equipamento ele é resistente a ataque de roedores. Então o equipamento ele pode ser de certa forma exposta, né, e que não teria problemas aí com ataques com roedores. A tubulação, né, devido ao fato da tubulação ser resistente, se ele for exposto a um curto tempo de incêndio, né, essa tubulação depois ela pode ser toda reaproveitada, né, numa nova reinstalação, digamos assim. Tá? Então é só observando que tem que ser um tempo curto, né? Não pode ser um tempo muito longo exposto ao incêndio, né? Mas se for um tempo curto exposto ao incêndio, ele é um material que pode ser reutilizado. De faixa em ambientes onde exigem bastante higienização, né, principalmente a indústrias alimentícias, tá, o produto ele é resistente a ácido, né, e produtos de higienização, sendo assim não teria nenhum problema, né, de estar utilizando esse sistema em ambientes onde exige uma higienização constante do local. Respostas progressivas, né? Então existe ali as condições de pré-alarme, a condição de alarme e a condição de alarme 2 do segundo detector, né? Que pode até iniciar o disparo de um agente de extinção, tá? Então, devido a essas duas etapas ali de pré-alarme e alarme, né, é possível que a brigada seja acionada, né, bastante precoce, e que ele possa estar verificando o local, examinando as condições do local onde se gerou o alarme, né, para certificar e verificar se realmente é um alarme, tá, e para poder atuar de forma mais precoce possível na detecção de incêndio. Conforme havia comentado, o ADW 535-2 ele possui dois sensores distintos, né? Então com isso ele permite que seja feito o disparo do sistema de extinção. Aqui um gráfico, né, que mostra ali o Dynamic Heat Watch, né? Então é um gráfico onde o objetivo básico do Dynamic Heat Watching é sinalizar o alarme com digamos assim, com maior precisão, evitando os alarmes falsos, né? Então se ocorrer, digamos assim, um aumento rápido da temperatura, mas essa temperatura ela cair, né, depois de um determinado delay, tá? Ele não vai atingir, digamos assim, o limiar de alarme, tá? Então sendo assim, esse aumento, né, digamos assim, rápido da temperatura, ele é descartado, né? Como não houve uma persistência nesse aumento dessa temperatura, então esse aumento rápido ele é descartado, né? Normalmente esse tipo de condição, né, de um aumento rápido da temperatura e depois a sua queda, né, podem ocorrer em ambientes como cozinhas industriais, né, que a pessoa pode estar abrindo um forno ou abrindo uma panela industrial, né, gera aquele pico de temperatura, mas aí a temperatura ela se estabiliza, sendo assim ela consegue distinguir, né, esse tipo de condição com a condição de alarme de incêndio. Então essa Dynamic Heat Watching basicamente é uma digamos assim, uma condição, um algoritmo, né,
que justamente veio para ajudar a detecção e alarme de incêndio, e com isso daí evitar alarmes falsos. Na parte de engenharia, né, o ADW ele possui dois softwares, né, que é o ADW HitCalc e o ADW Config, né. No caso do ADW HitCalc, é um software que é utilizado para fazer projetos. Então podemos observar ali na figura, né, que o projeto ele é um projeto em 3D. Então a gente é capaz de desenhar toda a tubulação em 3D. E no final ele ainda gera um relatório informando que o sistema projetado ele está de acordo com a norma, né? Ele atende às condições de norma, e também gera toda uma descrição dos materiais que deverão ser adquiridos, né? Uma lista de materiais e todas as condições do equipamento. Enquanto que o ADW Config é um software de configuração. Então depois do sistema instalado, durante o startup, né, até é possível utilizar aqui os resultados do HitCalc, né, na configuração do ADW Config. Então é possível trazer, né, o que foi projetado para dentro das configurações do ADW, e com isso também é possível monitorar, né, as condições do ambiente, quanto também a pressão dentro da tubulação, também fazer os testes, né, para ver se existe algum tipo de vazamento, ou se a tubulação, se ela foi, digamos, de alguma forma esmagada, né, durante alguma manutenção ou algo parecido. Então tudo isso é possível através do ADW Config, né, verificar. Quer dizer, é utilizado ele tanto na etapa de startup, como também na etapa depois de manutenção. É possível conectar o ADW Config para verificar algumas coisas, fazer teste da bomba de pressão e assim por diante. No caso do ADW Config, né, se o técnico durante a implantação ele não tiver condições por algum motivo de ter o software ADW Config, é possível utilizar a forma de configuração denominada de EasyConfig. Então, EasyConfig é uma configuração feita na própria placa-mãe do ADW, e ele permite uma configuração, digamos, de certa forma rápida, né, e no local. Então o instalador ou técnico chegou no local de instalação, né, fez a instalação do equipamento, por algum motivo ele não tem acesso ali o software ADW Config, é possível fazer uma pré-configuração, né, rápida, tá, através da ferramenta EasyConfig, né, que utiliza os recursos da própria placa-mãe. Existe a possibilidade de conectar, né, até 250 unidades de ADW, né, numa distância de até 1 km, conectado com placas. Essas placas são placas adicionais, né, denominadas SIM35, que seria a Serial Interface Modem, né, 35. Então, ao conectar a placa Serial Interface Modul 35 nos ADWs, é possível conectar até 250 ADWs, né, num barramento RS485. E através de uma caixa concentradora, né, é possível conectar com o software, né, para verificar falhas e alarmes, né, a parte de pressão e a parte de download de configurações. Também é possível conectar esses mesmos 250 unidades via rede Ethernet. Então ele possibilita, né, que com as mesmas facilidades onde teríamos ali para fazer a comunicação via barramento RS485, nós temos ali a possibilidade via rede Ethernet. Uma das diferenças da rede Ethernet é que a rede Ethernet proporciona a facilidade de fazer download de firmware, ok? Uma outra grande vantagem do sistema que ele permite é o denominado Config Overline. Config Overline, para quem não conhece, né, é uma forma de configuração
dos equipamentos, tanto o ADW535 como a linha de detector de fumaça por aspiração ASD, e que permite o acesso às configurações e às verificações através do laço da central. Então, se no ambiente já tiver uma central de detecção e alarme de incêndio da Securiton, e se for utilizado uma placa adicional denominada XLM35, é possível fazer a verificação de alarmes e falhas, ler a parte de pressão, né? Fazer download da configuração, alterar alguma configuração, tudo através do laço de detecção da central. Então, não sendo necessário fisicamente acessar o equipamento, né? Pode ser acessado a central. Outra grande vantagem de acessar a central é que, se o cliente, né, permitir, com as suas devidas seguranças, né, com firewall, criação de VPN, permitir conectar a central na internet, tá? É possível que essa central seja acessada remotamente, e como a central ela é acessada remotamente, é possível também acessar o ADW através dessa funcionalidade Config Overline. Então, se o cliente assim o permitir, né, conectar a central de alarme com toda a segurança na internet, é possível lá que a empresa que presta, digamos, serviço de manutenção, uma empresa que está sediada, digamos assim, em São Paulo, né, com o cliente lá no interior de Goiás, digamos assim, a empresa poderia estar facilmente acessando a central de alarme de incêndio lá em Goiás, verificando lá, né, as condições de alarme, falha do equipamento instalado no laço de detecção, sem nenhum problema. Aqui são os módulos de expansão, tá? Então possui o módulo de expansão denominado RIM, que é o Relay Interface Module 36, é uma placa livremente programável, né? O equipamento ADW ele permite até 2 placas RIM 36, né? E cada placa RIM 36 ele possui 5 relés. Então a gente consegue configurar em que condições o relé deveria ser acionado. Existe o XLM35, que é o Loop Interface, né? O Security Line Extended, tá? Para transmissão de alarmes e falhas e mensagens, e para colocar o ADW no laço de detecção da Securiton, e também para poder utilizar o Config Overline. E existe o conjunto, né, o Serial Interface Module 35, né, o SIM35 e o SM35, né. Então, com o conjunto desses dois dispositivos é possível criar um barramento RS485, né, de até 1000 metros, né, com um máximo de 250 unidades, tá? E podemos verificar que o pull, né, quer dizer, a interação com o equipamento, ela é bastante rápida, são 50 unidades por segundo. Pode ser feito a configuração remota, né, e pode ter ali um display de eventos. Conforme havia comentado lá no início da apresentação, essa tubulação ela pode ser de cobre, né, ela pode ser de aço inoxidável e pode ser de teflon, né. O diâmetro externo desse tubo de cobre é de 5 mm, o interno é de 4 mm, né, e ele pode ser vendido em barras, né, ou digamos, em rolos, né. A barra de aço inoxidável ele é vendida em barras de 6 metros, né, e da mesma forma ele possui um diâmetro externo de 5 mm e um interno de 4 mm. No caso do teflon, né, ele é vendido em rolo, né, e o diâmetro externo é de 6 mm e o diâmetro interno é de 4 mm. E existem ali vários modelos de conexões, né, de emendas, digamos assim, de derivação, de abraçadeiras, para poder fixar esse material nos ambientes. Então o aço inoxidável e o teflon ele é indicado para indústria de processamento de alimentos, indústria petroquímicas, locais de tratamento de água, locais de tratamento de materiais reciclados. E a parte da tubulação de cobre ele é indicado para monitoramento de sala, monitoramento de equipamentos, né, monitoramento de veículos e assim por diante. Além dos acessórios apresentados, né, ainda é possível estar utilizando
espirais, tá? A espiral ela pode vir de 10 metros ou de 5 metros. Então, digamos assim, esse ponto aqui ele tem a sensibilidade bastante aumentada, devido ao fato que num trecho pequeno aqui, né, de mais ou menos aproximadamente de 15 a 30 centímetros, nós temos aqui 5 metros a 10 metros de tubo sensor de cobre, né, ou de aço inoxidável ou até de teflon. Então com isso daqui eu aumento a sensibilidade desse item nesse ponto aqui. Então digamos que a gente tem um ambiente com vários motores e a gente pode estar utilizando essas espirais, né, sobre os motores, sendo que a gente estaria aumentando a sensibilidade de detecção justamente no local, digamos assim, mais propenso a início de um incêndio. Aqui também podemos observar, né, o ADW está instalado fora de uma determinada área e aqui está o tubo, né, o sensor de temperatura, justamente para poder fazer a equalização, né, da temperatura onde se encontra o tubo sensor com o ADW. Aqui um exemplo típico de aplicação, né, da espiral, né, podemos observar a espiral conectada nesse ponto aqui. Então, ele aumento da sensibilidade no ponto, e a espiral pode ser de 5, né, ou 10 metros, né, em forma de espiral. Alguns benefícios, né, extremamente sólido, instalação indoor e outdoor, né, ele tem uma baixa demanda de manutenção e tem um grande, digamos, lifetime, né, um ciclo de vida, né. Então ele pode ser metálico ou PTE, né, que é o teflon. Ele é IP65, ele é todo lacrado assim, a tubulação. O equipamento ele pode trabalhar de menos 30 a 70 graus centígrados, isso o equipamento, né. O tubo sensor ele pode chegar a menos 40 graus. Ele é um equipamento considerado de livre de manutenção, né, um equipamento que exige baixíssima manutenção, e ele possui um mecanismo de auto-check. Então o equipamento de tempos em tempos ele faz um auto-check da tubulação para verificar se a tubulação ela não está rompida, ou se a tubulação ela não está de alguma forma, né, uma empilhadeira ou algo assim, deu uma pancada no tubo sensor e acabou amassando ela. Então o sistema tem capacidade de detectar esse tipo de condição de falha, né? E IP65 ele é um sistema bastante resistente, né? Pode trabalhar em ambientes onde tenha lá sólidos em suspensão, líquidos, gases, né? sem nenhum problema. E a temperatura pode chegar ali de menos 40 a mais 180. Também pode ser usado em zona X, né? Então é totalmente programável o comportamento do sistema, né, do sensor, tá? E conforme eu já comentei, né, de menos 40 a mais 180 graus centígrados. A manutenção pode ser feita sem a necessidade de acessar a área de detecção, né, a área que está sendo monitorada, né? Contanto que se houver aquela diferença de temperatura onde o local que está instalado o ADW em relação ao ambiente que ele está monitorando tiver uma diferença de temperatura, se usa ali o sensor externo ali de referência. Ele é extremamente rápido, é um sensor que detecta ele bastante rápido, e com o algoritmo, né, elaborado, ele permite que não seja ele ser um detector rápido e que não gere alarme falso nem falhas, né, no sistema de forma indesejada. Na parte de engenharia, né, existe o HitCalc, né, que é um software de projeto da tubulação em 3D, e a parte de configuração o ADW Config. Gostaria mais uma vez aí de salientar, né, que se houver alguma dúvida aí durante a apresentação, o pessoal pode ir postando no chat, e assim no final nós vamos poder ali estar esclarecendo a dúvida de todos. Então aqui é a parte mais de especificação, tá ali um equipamento, não é um equipamento tão grande assim, ele é 25 cm por 21,2,
e uma profundidade de 13,4 centímetros. Né? O número de sensores pode ser 1 ou pode ser 2, né? 1 ou 2 tubos sensores. Classe de proteção IP65, temperatura de operação, o diâmetro do tubo, né? Metálico ou Teflon, o comprimento máximo da tubulação 2 vezes 115 metros, a máxima área de cobertura 2 vezes 800 metros quadrados, né? Certificação, possui a certificação N5422, a UL. Uma grande vantagem também é a tensão de operação, que pode ser de 9 a 30 volts DC. Ou seja, se o equipamento ele for instalado, digamos assim, afastado da fonte de alimentação, né, ela suporta uma queda de tensão, digamos assim, grande, né, e pode ser instalado, digamos assim, distante da fonte de alimentação, que ela suporta essa queda de tensão que vai haver no cabeamento da alimentação elétrica. Então aqui temos alguns exemplos de aplicação, né? Então, pátios de estacionamentos, túneis, rampas de carga e descargas, né? Pontes de madeira. Na Europa é bastante comum, né? Pontes antigas de madeira, áreas de destilarias, áreas de classificada X. Aqui tem um local de armazenamento de queijo, né? Que, digamos assim, uma área de maturação, né? do queijo. Um ambiente de pintura, um ambiente de tratamento de reciclados, né, e etc. Vamos agora comentar a respeito de umas coisas mais específicas, né? Então, aplicações em transformadores em subestações, né, transformadores elétricos. Então ele possibilita curvas fechadas, né, para poder fazer ali uma instalação próxima dos transformadores, e pode ser montado, né, envolvendo o transformador em si. Outra aplicação seria as correias transportadoras, né, monitora toda a extensão da correia transportadora, né, e ele também pode detectar ali o aumento da temperatura no caso de algum rolete estar travado, né, e está aumentando a sua temperatura. Outro ambiente é a indústria alimentícia, né, resistente a produtos de higienização, né, pode ser utilizado ali o aço inoxidável ou o Teflon, justamente para poder ser utilizado ali em ambientes de indústria alimentícia e também não interferir ali na produção do próprio alimento, né, não contaminando o alimento. Outro ambiente que pode ser utilizado são as cozinhas industriais. Então monitora toda a área da cozinha, né, e um dos locais de grande risco de incêndio numa cozinha industrial seriam as coifas, né? Então ele pode ser montado ali na área das coifas ali, justamente para poder tá monitorando mais de perto uma área bastante crítica na cozinha, que seriam as coifas, e que também poderia estar, né, conforme eu já comentei lá no início da apresentação, ele poderia estar, né, fazendo digamos assim, a liberação do agente extintor, né, caso ocorra algum incêndio nas coifas. Aqui um exemplo da fábrica da Smirnoff, né, uma destilaria que fica lá na Itália, né, o pessoal deve conhecer bem aí a marca Smirnoff. Então é uma destilaria que existe lá na Itália e que atualmente ela é protegida com o sistema ADW da Securiton. Isso aqui é um outro exemplo de aplicação, né, seria um estacionamento do Allianz Arena. Então são 4 níveis de estacionamento, capacidade de 11.600 carros, né, sendo que 9.800 para o público em geral e 1.800 para os VIP. Né? Então a área de estacionamento do Allianz Arena, né, também protegida aí com um detector ADW535. Outro ambiente que pode ser utilizado o ADW seriam câmaras frias, né, onde a temperatura é de até menos 40 graus centígrados, né, baixo custo de manutenção, né, devido ao fato do tubo sensor ele basicamente não necessitar de manutenção.
Silo de armazenamento de grãos, né? Então ele tem uma detecção precoce do aumento da temperatura e o tubo sensor ele é imune à sujeira, né? A pó. Então não teria problema nenhum estar utilizando em silos de armazenamento de grãos ou em ambientes onde existe um armazenamento de grãos. Uma outra aplicação prática seria numa fazenda de tanques de combustível na Índia, tá? Então existem vários tanques de armazenamento de combustível, tá? E ele é protegido com o sistema ADW535. Outra grande utilização do ADW535 seriam para proteção de túneis, né? Então dezenas de túneis ao redor do mundo, né? Esse túnel específico é um túnel com 2,5 km de comprimento e é um túnel que fica na Suíça. Temos um exemplo aqui no Brasil, né, com a proteção da DW535, que é o túnel urbano em Mogi das Cruzes. Ele monitora toda a extensão do túnel, né, e as zonas de detecção elas podem ser de até 115 metros. Então pode ter uma zona de detecção de até 115 metros para poder determinar as zonas dentro de determinada área. Outra grande aplicação do sensor ADW535 seria em cabines de pintura, né? Então, além da cabine de pintura, ele pode também monitorar a sala de preparação de tinta, que normalmente nas indústrias aí é conhecido como paint kitchen. Tá? Então, além de a própria cabine de pintura, né, o ADW também pode ser utilizado nas salas de preparação de tinta, né, que é um ambiente bastante explosivo, justamente pelo fato de existirem gases, né, inflamáveis, né, que são os gases gerados pela própria preparação da tinta. Então ele pode ser utilizado nesses ambientes. E o próprio ADW ele é imune aos vapores de tinta no ambiente, né? Então a gente já tem exemplo prático aí do ADW instalado em cabine de pintura, onde o próprio tubo sensor ele já, né, possui uma camada de tinta, né, no tubo sensor, e mesmo assim ele continua bastante eficiente na detecção. Cela de teste de motores, né, outro exemplo, né, monitora a área de armazenamento dos combustíveis. Então, além da sala de teste de motores, é possível monitorar a área onde está armazenado os combustíveis. Então, existe uma área de combustíveis que alimenta essa cela de teste de motores. Então, tanto a cela de motores quanto a área de armazenamento de combustíveis pode ser monitorada através do ADW535. Né? E também ele é um dispositivo, conforme, né, enfatizado várias vezes, ele é imune aos gases emitidos pelo motor. Então aqui nós vamos apresentar uns destaques, né, do ADW. Então 1 ou 2 tubos sensores, né? Tem a parte de software, né, o ADW HitCalc, o ADW Config. Existe o HD version, né, que é o Heavy Duty Explosion Proof, né, que é o equipamento, digamos assim, específico para a área classificada X, né. Existem 4 módulos auxiliares, né, que pode ser utilizado, né, 1 ou 2 RIM, uma SIM, uma XLM. Outra grande, digamos, melhoria que foi feita, né, existe um modelo mais antigo que é o ADW511, né, o ADW535 ele digamos assim, ele teve um acréscimo na área de monitoramento em 3 vezes. A criação do algoritmo, né, o Dynamic Hit Watch, tá, para o modelo novo, o ADW535. Foi também feito umas melhorias no monitoramento do tubo sensor, tá, para atender a norma N5422. Novo sensor de pressão, tá, então um novo sensor de pressão justamente para melhorar a parte de resolução e de precisão da detecção. Possibilidade de junção T, né, então modelos mais antigos não permitiam essa junção em T, agora esse modelo novo, né, o ADW535, ele permite essa junção em T da tubulação do tubo sensor. Existe a possibilidade com a aquisição de um módulo adicional, né, para acomodar o cartão SD, né,
que pode ali chegar a 16 milhões de eventos, né? E com isso armazenar vários meses aí de comportamento do ADW. Com isso nós encerramos aqui a parte, digamos, de apresentação do ADW535, né? Então as dúvidas, as perguntas, né? Pode ser postado no chat ali que nós vamos estar, a partir desse momento aí, tá esclarecendo as dúvidas. Então primeira pergunta aqui do Ricardo Viana, né? É possível criar setorização através do sensor linear? É possível, né? Contanto que obedeça ali, digamos assim, que nem eu comentei do túnel, né? É possível criar zonas de 115 metros, né? Mas o porquê de criação de zonas de 115 metros? Porque o comprimento total do tubo sensor ele pode chegar a 115 metros. Se for necessário criar zonas menores, né, então teriam que criar ali tubos sensores menores, né, para poder criar uma zona menor, digamos assim. Mas ele é possível seguindo esse raciocínio. João Gabriel Pagano, né, o ADW pode ser instalado em locais sujeitos à higienização com jatos de água, né, conforme na apresentação, sim, né, não teria nenhum problema, porque o tubo sensor em si ele é IP65 e ele é lacrado na ponta, né, e então não teria problema nenhum. Inclusive, indústria alimentícia, a gente recomenda, né, que o ADW, a tubo sensor, seja utilizado ali de aço inoxidável, até para não ter o problema de contaminação com os alimentos. Outra dúvida aqui, né, do Murilo Iwasaki. O gabinete ADW pode ser instalado dentro de locais com temperaturas negativas ou apenas o tubo pode? Qual a diferença do ADW para a solução com o cabo térmico que se funde a capa? A grande vantagem do ADW, né, ele pode ser instalado em ambientes de câmara fria de até menos 30 graus, né? E caso a câmara fria tenha uma temperatura abaixo de menos 30 graus, o recomendado é instalar ele na parte externa, né? A grande vantagem dele é que o tubo ele é possui 5 milímetros, né, de diâmetro. Então, digamos assim, seria um furo mínimo, porque existe um problema de você fazer furos em paredes de câmara fria. Mas o furo, no caso, seria um furo de 5 milímetros, bastante discreto, né? Conforme eu comentei durante a apresentação, é necessário colocar um sensor térmico de referência, né? Outra grande vantagem, né, conforme eu comentei, ele não é se for, digamos assim, exposto, né, a um incêndio por um período não muito longo de tempo, né, toda a instalação do tubo sensor ele pode ser reaproveitado, né? Então não existe, digamos assim, a perda do material, né, caso digamos, ocorreu um início de incêndio, o pessoal da brigada conseguiu chegar no local, conseguiu extinguir o incêndio, né, de forma rápida, né, com certeza houve ali digamos assim, o tubo sensor em si, né, ele pode ser reaproveitado, quer dizer, ele não é uma coisa que se perde, né, que tenha que ser descartado, tá? Maria Graço, né? Como o ADW é configurado? Então existem várias configurações que podem ser feitas no ADW, né? Inclusive o de temperatura máxima e o de temperatura termovelocimétrica. Então eu posso configurar ele, por exemplo, que ele entre em alarme quando chegar na temperatura de 55 graus, 65 graus e assim por diante, né? Utilizando ali o ADW config, tá? Ou até mesmo através do Easy Config, né? A grande diferença é que o ADW config ele permite, digamos assim, um acesso maior às variáveis e eu consigo refinar a configuração. E o o Easy Config, né, ele permitiria uma configuração inicial, mas seria uma configuração, digamos assim, não tão precisa quanto a programação via ADW config. Tá? E a parte termovelocimétrica da mesma forma, né? A gente pode estar configurando ele a parte da velocidade, do aumento da temperatura, né, em relação ao tempo, e também podemos colocar um delay, né? A gente tinha um exemplo prático, inclusive aqui no Brasil, numa indústria automobilística, né, que toda vez que era feita a abertura da cabine de pintura,
existia ali um problema de disparo do sensor, tá? Aí nós analisamos ali o local e descobrimos que toda vez que a porta da cabine de pintura ela se abria, ela gerava ali um ar quente, né? Vindo de dentro da cabine de pintura. Então a gente resolveu isso daí colocando um delay. A gente coloca um delay que entre a abertura e fechamento da porta da cabine de pintura durava ali, se eu não me engano, entre 15 e 20 segundos, tá? E a gente colocou um delay dizendo que nesse período de 15 a 20 segundos, né, o equipamento ele não considerasse aquele aumento rápido da temperatura como sendo um alarme, tá? Então todas essas variáveis com a DW Config a gente tem acesso a essas informações, né? E também temos acesso ali ao log de eventos, e com a junção ali da análise do log de evento, né, com a configuração do equipamento, a gente pode, digamos assim, refinar bem a configuração do equipamento, justamente para ele não gerar alarmes falsos ou falhas, né? Gerar algum tipo de falha falso também. João Gabriel, né, Pagano, é possível fazer laço cruzado com o ADW? Sim, o ADW que possui dois sensores, né, são dois sensores distintos, né, que é o ADW 535-2, tá? Então pode ser feito digamos assim, a detecção cruzada entre os dois sensores, né, que são independentes dentro do mesmo case, digamos assim, dentro da mesma caixa, e com isso é possível fazer ali o disparo do sistema de extinção. Mulira Iwasaki, né? É possível acessar o ADW pela internet? Sim, é possível acessar pela internet, né? Basicamente, conforme eu comentei, na central de alarme de incêndio conectado no incêndio, através na internet, através do config overline, né? É possível você fazer o acesso ao ADW remotamente, né? O exemplo que eu dei, né? Da uma empresa de manutenção de São Paulo, uma indústria lá no interior de Goiás, e você consegue acessar sem problema algum. Quais os tipos de sinais para configuração nos relés da placa RIM? Então, a placa RIM, ela conforme eu comentei, né, basicamente os relés que possuem no ADW são o relé de falha e o relé de alarme, né? Então, digamos que eu quero lá que a placa RIM acione quando tiver o pré-alarme, tá? Então, nesse caso, a gente estaria utilizando a configuração da placa RIM. Então, existe alguns modos específicos ali dentro da ADW, né, que isso é possível através do ADW Config, né, onde eu seleciono ali quais os eventos que ocorrem dentro do meu ADW que eu quero que acione determinada saída da RIM, tá? Ayrton Okamoto, né, como se faz o teste de funcionamento do ADW? Então, o teste de funcionamento do ADW ele é bastante simples, né? Então, a gente recomenda que em toda a instalação seja instalado, digamos, uma espiral, né, no final da tubulação. Então, basta ele ir com soprador térmico, né, aquecer ali a espiral, né, conforme eu comentei ali na apresentação inicialmente. A espiral pode ser uma espiral de 5 ou 10 metros de tubo sensor. Então, você tem ali num espaço ali de 15 a 30 centímetros, uma espiral, né, montada com 10 metros de tubo sensor. Então, quando você aciona ali o soprador térmico, né, é recomendado colocar no final do tubo sensor, porque daí você testa toda a extensão do tubo sensor, e com isso daí você faz o teste bastante seguro e bastante rápido, né? Você basta ter um soprador térmico ali e fazer o acionamento do calor, né? Fazer digamos assim, gerar o calor sobre a espiral que está no final do tubo sensor. É bastante simples fazer o teste da tubulação sensor do ADW. João Gabriel, em áreas alagadas ou submersas? Teria, porque existe o material que é o material Teflon, né? Que é um material assim, visualmente, tatilmente verificando, ele parece muito com plástico, né? Então não teria problema algum ele tá, digamos, submerso, né, em algumas áreas do ponto de detecção ali e tudo mais. É possível usar o ADW em sistema de combate de gás, né, o Ayrton Okamoto, né? Sim, né, conforme eu comentei,
utilizando ali o ADW 535-2 com 2 sensores individuais, né, é possível estar fazendo ali o disparo do sistema de extinção, tá? Justamente por ser 2 sensores, né? Se fosse um sensor apenas com 2 níveis diferentes de sensibilidade que está disparando, não seria possível. Mas como são 2 sensores distintos, tá? E cada um com seu próprio, digamos, acionamento, né? Não teria problema nenhum, né, fazer o acionamento ali do sistema de combate. Vitor Curvelo, né? Qual a área de cobertura do tubo sensor? O tubo sensor, conforme eu comentei durante a apresentação, é 2 vezes 800 metros quadrados. Essa seria, digamos, a máxima área de cobertura. Ayrton Okamoto, qual a frequência da manutenção preventiva? Basicamente esse sensor, a gente já tem ele bastante instalado aqui no Brasil. Ele tem um índice de manutenção muito baixo, né? Então ele é um equipamento que exige, assim, digamos, uma manutenção bastante baixa. As manutenções basicamente que ocorreram, né? A preventiva basicamente é o teste, né? Então a realização do teste para ver se o equipamento ele tá funcionando. E a gente consegue fazer o teste de alarme e também fazer o teste de falha, tá? A gente consegue pedir para o equipamento induzir um teste de falha, né? E também durante a manutenção preventiva a gente fazer a detecção fazer o teste de alarme, tá? Fora isso daí, ele é bastante resistente, assim, ele é muito baixo a parte de manutenção, né? Basicamente as manutenções que a gente observou são, digamos assim, tráfego de empilhadeiras, ou por algum motivo a fábrica iniciou uma reforma, e sendo assim acabou sendo necessário ele fazer a alteração do layout da tubulação, né? Ou trocar o trecho ali que a empilhadeira acabou, digamos, amassando a tubulação, né? Mas fora isso daí, basicamente a manutenção é quase que inexistente. João Guilherme Pagano, é possível instalar tubo sensor em transformador ao ar livre? Sim, não tem problema nenhum, né? Conforme uma das apresentações lá, digamos assim, a incidência de luz solar direta no tubo sensor não seria um problema para o sistema de detecção. Mário Borges, né? Para utilização de estacionamentos, a partir de que área construída é viável economia utilizando o tubo sensor em relação aos detectores, né? Basicamente teria que ser feito uma análise, né? Porque o detector pontual existem vários fabricantes, existem vários custos, né? Então teria que fazer uma análise de custo de qual sistema nós estamos falando, né? De detector pontual, né? E basicamente o custo da instalação. Mas é uma coisa que tem que levar bastante em consideração, né, do sistema, que a instalação ele é bastante fácil, tá? Detectores pontuais, por exemplo, exigiria toda a passagem da tubulação de eletrodutos, mais a passagem do cabeamento, mais a conexão dos pontos e todos os agregados, digamos assim, né? Quanto ao tubo sensor de cobre, né, basta lançar a tubulação de cobre, ele é bastante leve, bastante fácil digamos assim, de trabalhar com ele. Então ele tem um custo de serviço, de mão de obra de instalação bastante baixo, né? E também não é necessário cabeamento, o cabeamento só vai até o local onde está instalado o ADW, né? E o tubo sensor em si ele não exige nenhum tipo de cabeamento, tá? Então tudo isso tem que levar em consideração, né? Junto com o custo do próprio detector pontual. Então junto com o custo do detector pontual tem que se levar em consideração toda a parte de infraestrutura, né, e cabeamento, né, sendo que no ADW ele não existe esse custo, né? Esse custo basicamente de cabeamento é somente até o ADW, né? O ADW para frente é a instalação do tubo sensor de cobre ali, que é uma tubulação bem mais simples, bem mais fácil de instalar do que uma tubulação de eletrodutos. Uma outra pergunta, João Gabriel Pagano, é resistente à ação de roedores em silos e armazéns de armazenamento de grãos em portos? Sim, né? Basicamente pode ser utilizado ali o tubo de cobre, que ele tem uma resistência grande a roedores, ou até o tubo inoxidável, que ele tem uma resistência maior ainda, né, em relação a esse tipo de situação. Murilo Iwasaki, né? O ADW pode ser usado para monitorar leitos de cabo elétrico? Sim, pode ser instalado, digamos assim, ao longo do leito de cabos, né? E basicamente ele estaria
protegendo esse leito de cabos aí. Ayrton Okamoto, o ADW já é usado no Brasil? Sim, o ADW é bastante usado, já foi feito em instalações em cozinhas industriais, já foi feito instalações em cabines de pintura, já foi feito instalações em paint kits, né, que são as salas de mistura de tintas, já foi utilizado em túneis, né, aquele exemplo que foi dado lá em Mogi das Cruzes, né, um túnel urbano, se eu não me engano o túnel ele foi, digamos, foi construído para evitar uma passagem de passagem de trem, né? E o túnel foi escavado abaixo dessa passagem, tá? E foi utilizado o ADW. Então o ADW ele já é um equipamento que já foi instalado no Brasil aí em várias condições de instalação, digamos assim. Vitor Kruber, qual a distância máxima entre o tubo correndo paralelamente, entre dois tubos correndo paralelamente? Qual a distância máxima entre dois tubos correndo paralelamente? Vitor, eu não entendi muito bem a sua pergunta, né? Mas o tubo sensor, né, do ADW, tá? Ele não existe, ele não é energizado, ele não existe nenhuma influência magnética, não existe problema de interferência, né? Então não seria um problema, por exemplo, ser lançado em paralelo, pode estar até praticamente grudado, né? Não teria problema nenhum, porque não existe uma interferência que possa ocasionar através dele, né? E a conexão dele com o equipamento em si pode ser feita através de um tubo plástico, sendo assim elimina qualquer tipo de interferência, né, no sistema. Não sei se ficou mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Eu vou deixar aqui os nossos dados de contato, né? Então, se após a nossa apresentação, se surgir mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, né, pode estar nos contatando aí, que a gente tem o prazer aí de estar esclarecendo todo tipo de dúvida. E se tiver algum projeto aí onde exista uma necessidade de algum suporte, algum esclarecimento de alguma dúvida, né? Basta nos contatar aí que a gente dá todo o suporte, a gente dá toda a orientação, disponibiliza a documentação, né? Uma coisa também importante salientar para o pessoal que trabalha com projeto, né? A gente tem todos os modelos em CAD, tá? Então a gente pode estar fornecendo esses modelos ali para poder facilitar, né? Então plano de face, os desenhos de fixação do ADW, né, a forma com que a tubulação deve ser cortada, a forma com que a tubulação deve sofrer as conexões. Então tudo isso a gente pode estar passando aí, né, um template, né, do projeto em CAD, para que vocês possam estar elaborando um projeto aí para poder estar passando para os seus clientes. Gostaria nesse momento aí agradecer a participação de todos, tá? Foi um prazer estar aqui apresentando o sistema para vocês, né? E salientando mais uma vez aí que estamos à disposição aí de todos para esclarecimentos de dúvidas que se surgirem aí, né, após a apresentação. Então, mais uma vez, obrigado a todos, tá? E que tenham todos aí uma ótima, né, resto de quarta-feira, tá ok? Um abraço a todos.